Olá, meus amigos, boa noite, estamos de volta com o nosso Conexão ND. Sempre um assunto para prendê-la na audiência. O assunto tem que passar pelos nossos interesses. Visando a isso, todos os dias trazemos alguém que vai nos acrescentar alguma coisa no modo de pensar, no modo de ver a vida. Não é uma proposta interessante? Hoje, por exemplo, estou trazendo um camarada que eu conheço há muito tempo. É um jornalista daqueles inquietos, e o bom jornalista tem que ser inquieto. Muito bom moço, politicamente correto, 100%, não pode ser assim. O jornalista tem que chegar junto. O Paulo Scarduelli, jornalista, escritor, um sujeito com boa história de vida e que está lançando um livro, mais um. O livro, Mais Aprendi que Ensinei. Mais Aprendi que Ensinei. Mais Aprendi que Ensinei já me leva a pensar... Do que eu aprendi mais do que ensinei? Paulo Scarduelli, seja bem-vindo. Muito obrigado, Prates. Boa noite a todos. É uma honra estar do teu lado. Eu te admiro muito, aprendo muito contigo. São 30 anos de trajetória, né, junto. Fake news, fake news. Nada de fake news. Muita ser séria, né? Muita responsabilidade. Que bom. E para mim é uma honra. É uma honra mesmo poder estar aqui compartilhando essa experiência com você e seu público. Então, Paulo, vamos entrar num assunto. Mais aprendi que ensinei. Uma história de vida tua, com os filhos. Isso. Resume esta ópera da tua vida. Esse livro, né? O livro, exatamente. O livro Mais Aprendi que Ensinei é uma obra que não é biografia, não tem esse objetivo de ser uma biografia do Paulo Scarduelli, nem dos meus filhos, o Sara, Davi e Catarina. É um livro que tem um objetivo de, acima de tudo, ajudar, sabe? Ao longo da minha trajetória, nos últimos 10 anos, os filhos ficaram morando comigo e nesses 10 anos de vida conjunta, muitas pessoas me conheciam ou que foram me conhecendo, foram vendo aquela história diferente de um pai que cuidava dos filhos. O pai que levava para a escola, o pai que trazia da escola. O pai que levava para a igreja, o pai que trazia da igreja. O pai que levava no posto de saúde, o pai que trazia do posto de saúde. Essa coisa permanente de um pai na vida desses filhos foi chamando a atenção, primeiro das pessoas mais próximas, né? Primeiro dos professores no colégio, porque a gente chegava, era um pai que trazia o filho, uma tinha 5 anos, outro 7, outro 9. Isso ia chamando muito a atenção. Eu particularmente amava aquilo, né? E amo até hoje, essa história de estar com os filhos, crescendo com eles, conhecendo eles e conhecendo eles me conhecendo. Então, ao conhecê-los melhor, eu fui desenvolvendo, entendendo quais eram os meus limites enquanto um homem paciente, até que onde eu poderia ir, onde é que estava o meu papel de líder dentro desse processo. Foi muito, assim, tem sido uma experiência muito legal. E chegou uma hora assim que eu percebi que essa experiência ela estava escapando das minhas mãos, ou seja, no sentido assim que ela estava sendo interessante para outras pessoas que vinham falar, Paulinho, tu consegue fazer isso de maneira tão leve, como é que tu faz? Eu não te vejo reclamando nunca, poxa, cara, tu não se desespera, como é que tu dirige a tua vida, cara? Tu trabalha, tu cuida das crianças, como é que é isso? Com o tempo eu fui maturando aquilo, disse, essa experiência é legal, essa experiência é interessante e pode ser que ela ajude outras pessoas. Então, aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver a ideia de querer construir alguma coisa para isso, deixar isso mais perene, né? E o livro ainda é, para mim, a obra mais plena, né, de você deixar, por isso se fala, né, um homem tem que ter filho, tem que plantar uma árvore, tem que escrever um livro. Então, o livro é esse documento que eu deixo como uma contribuição para que outros pais que estão aí no caminho, pais e mães, né, estejam aí no caminho, possam, sei lá, aprender um pouco ou trocar ideias com a gente, né? E eu imagino, Paulo, que esse teu livro deva ajudar a muitas pessoas, a homens especialmente, porque tu sabes que historicamente nós tínhamos o casal, o homem saía para o trabalho, a mulher ficava em casa, historicamente, e isso acontece ainda com muita gente. O marido sai, a mulher fica cuidando dos filhos. Mas agora estamos diante do novo normal, um novo normal, nesse sentido, que está crescendo. Mais homens estão assumindo a responsabilidade de cuidar dos filhos o tempo inteiro, ainda que tenham que sair para o trabalho, enfim. Então,
eu imagino que o teu livro possa ajudar a muita gente, e tu deve conhecer pessoas que estão na situação porque passaste. Ó, assim, e falando disso, até em termos estatísticos, isso é real. Isso que você acabou de dizer é bem verdadeiro. Se você pegar dados do IBGE de 2012, 7% das separações com filhos ficava para o pai a guarda dos filhos. Em 2018, os dados mais recentes do IBGE apontam para 10%. Já 10% das separações hoje, as crianças ficam com a guarda dos pais. Está mudando. Somado a isso, tem o fator cultural, o fator de mudança da economia, as mulheres foram trabalhar. Eu acho que isso é uma grande riqueza para a humanidade, sabe? O homem assumir, de fato, a paternidade, abraçar isso, que para mim é a maior riqueza de um homem. O filho, para mim, não tem presente melhor. Eu já escrevi livros, eu tenho a minha casa, eu já morei em São Paulo, eu já fiz o mestrado, eu já escrevi outras obras, mas nada é tão fantástico quanto o filho. O filho é a melhor riqueza. Já construí empresa, tenho empresa. Então, sabe, eu acho que, para mim, eu entendo isso como assim a maior riqueza que uma pessoa pode ter e desfrutar dela integralmente é aquilo que me dá mais prazer e me fez chegar a esse livro. Então, é uma fala com os olhinhos brilhando, é sim, é com a boca cheia. O Moacir Pereira, que faz a orelha do livro, amigão nosso, ele fala assim coisas do tipo, Paulo é um semblante positivo do pai, que nunca reclama. Ele me conhece há bastante tempo, me acompanha há bastante tempo nesse processo. Eu não reclamo. Eu sempre acho que o copo meio cheio é fantástico, porque você pode transbordá-lo com coisas boas. A vida me deu essa possibilidade. Isso aí se confunde hoje com o minimalismo. Aquela história de que eu não preciso tanto para ser feliz. O copo meio cheio já está suficientemente bom, dependendo do ponto de vista da pessoa. Eu entendo, entrando nesse aspecto que você está falando, que eu acho fantástico, como é que eu educo os meus filhos? Eu educo para aquilo que eu acredito que é o essencial, sabe? Tu dizes aí que tu mais aprendeste do que ensinaste. Ah, sim, eu mais aprendi que ensinei, que sem dúvida alguma. E isso aí já está provocando por quê? Porque o pai e a mãe são educadores. Aí, de repente, eles aprendem mais do que ensinam? Como é que é isso? Você não pode jamais esquecer que você é o líder, né? É você que tem que dar a última palavra, é você que tem que determinar o caminho, a velocidade da caminhada é com você. E você tem que controlar esse processo. Eu acho que isso é difícil de fazer nos dias de hoje, é muito complicado. Eu acredito que eu tive assim, muita luz, né? muita sabedoria. Tem um capítulo do livro, que é o último capítulo, chama-se Bambu Não Cai Longe do Pé. Eu quero dizer o seguinte, que a gente é resultado. Eu tive o privilégio de ter um pai e uma minha mãe absurdamente fantásticos, assim, me emociono até hoje. A mãe morreu fazem 8 anos, sabe, eu lembro dela muito presente na minha vida até hoje. Eu tenho lá do ladinho da minha sala, eu passo todo dia por ela, boa noite, mãe. Dorme bem, mãe. Reza por mim, mãe. Tá aí ela, a fotinho dela, uma velhinha na frente, tá sempre presente essa coisa. Então, eu acho que a gente é resultado. Então, eu digo assim que eu consegui estar sendo até hoje esse pai com esses filhos, buscando um caminho, mostrando o caminho, porque eu tive bons modelos. Isso ajuda muito, né? A gente não começa do zero, a gente começa de alguém que já nos deixou pronto. E eu aprendo mais do que ensino, porque o fato de ter esses filhos com uma idade um pouco mais avançada. Eu tinha 35 anos quando eles nasceram. Eu já tinha passado pela USP, onde já tinha sido feito o meu mestrado, numa universidade que é referência no mundo, né? É muito boa. Eu já tinha feito um bom curso de jornalismo na UFSC, já tinha feito um trabalho, já tinha dado alguns passos na minha caminhada como jornalista muito grande no Diário Catarinense, sabe? Já tinha feito no jornal Estado, eu já tinha feito uma caminhada profissional. Então, eu já era feliz com aquilo. Só que eu tinha mais para aprender ainda, sabe? E eu acho que esse caminho dos filhos me trouxe assim, uma oportunidade de renovar mesmo enquanto pessoa. Então, musicalmente falando, nossa, eu aprendi sobre rap, sobre funk, o bom funk, não o funk ruim, né? Eu aprendi muito sobre o novo rock que roda na cabeça dessa garotada. Eu aprendi sobre novas tecnologias com eles. Eu aprendi sobre dialogar com eles, entender os filhos. Você tem 3 filhos, você sabe que cada um é diferente do outro. Então eu comecei a observar. Eu, por exemplo, se eu falasse direto com a minha filha mais nova, que é a mais parecida comigo na minha área, ou seja, na área de comunicação,
A Catarina é a que tem mais identificação comigo, mas em termos de gênio é a mais complicada, porque eu não consigo impor a ela certas ideias, porque ela tem as ideias dela. As caçulas são assim. Elas são. Hein, Sheila Maria? E aí no meio do caminho tem o Davi, que é o harmonioso, é o articulado. E os dois, ele trabalha comigo há 3 anos já, o Davi tem 17 anos, fez um vídeo recente, trabalha com produção de vídeo e tal, adora fazer isso. E a Catarina está dando os primeiros passos na empresa que eu tenho. E ela, então, está começando, mas ela já sabe que sabe, né? E eu tentei impor a ela algumas coisas e eu não consegui. E aí um dia eu vi o Davi falando com ela, ô Catarina, por que tu não sei o que, não sei o que, por que tu não faz assim? Eu fiquei observando a cena, né? E não é que ela foi fazer. Mas o irmão falou. O irmão falando, eu disse, calma aí, aprendi mais uma. Eu não vou mais mandar direto ela. Eu vou falar com ele. Ele conversa com ela e ela vem pro time. Literalmente, cara. Com certeza. Hoje ela é estagiária dele na empresa. Digo, Davi, ó, tu vai falar com a Catarina, cara. É contigo. Que empresa? Qual é a empresa? Chama-se Scarduelli Comunicação. Aí tem uma empresa de comunicação que presta serviço de comunicação, graças a Deus, para vários clientes, e que me deixa muito feliz, que é o que eu consigo, a sobrevivência, né? Hoje eles estão crescidinhos. Então. Tá, mas e quando eles eram menores? Como é que os amigos, as pessoas que se aproximavam e descobriam que tu era um pai e mãe ao mesmo tempo? Eu não sei se eles, assim, eu percebi às vezes, bom, primeiro os pais para deixar os filhos lá em casa, tem essa história, quando os filhos são pequenos eles recebem amiguinhos, eles vão para lá na casa dos amiguinhos, isso é muito comum, né? E como os pais que vão visitar os seus filhos normalmente são os filhos que vão visitar os seus filhos são do colégio, normalmente esse é o primeiro vínculo, né? Esses pais já conheciam o Paulinho, eles já conheciam o Paulinho com os filhos, né? Então, era para eles estranhos, mas muitos vinham conversar comigo antes, né? E, lógico, uma ou outra pessoa, às vezes, ficava com a pulga atrás da orelha, né? Mas o Paulinho... Nesse período, mais ou menos, uns 4 anos que eu estava com eles, eu começo a namorar com uma pessoa que é professora desse mesmo colégio. Não foi professora dos meus filhos, que era uma mulher que tinha uma experiência parecida com a minha, a Rosana, e esses pais conheciam a Rosana também. Então, às vezes, eu chegava, tinha que dizer, né, ó, a Rosana está aqui em casa. Ah, bom, a Rosana está aqui em casa, está mais tranquilo, porque para os pais é estranho, um homem que cuida das crianças. Mas isso foi permanente, foi muito comum, fiz muitas festinhas lá em casa para eles, os filhos vinham, muitas noites de pijama das meninas. Nossa, eu adorava, né? Preparava pipoca, fazia as lides, né? De receber todo mundo, botava todo mundo para dormir, no dia seguinte acordava todo mundo, café na mesa, todo mundo tomava café. Eu não vejo diferença. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher podem fazer isso. E os meus filhos aprenderam isso. Aprenderam que um homem pode fazer as duas coisas. Então, o meu filho lava a louça de boa, arruma a mesa. Ele vê o pai fazendo. Então, se o pai faz, eu também posso fazer. E essas crianças... Eu acho que, pelo que eu entendo, eu acho que os meus filhos os prepararam antes, né? Eu nunca percebi por parte delas nenhum tipo de preconceito, de reação. Muito pelo contrário. Muito abraço, muito tio Paulinho pra cá. Até hoje, tem umas 18, 19 anos, tio Paulinho. E para mim é um prazer muito grande, né? Ainda ontem. Ontem a gente fez uma celebração lá em casa. Por quê? Porque a mais nova, nesse período de pandemia, a mais nova estava no primeiro ano do ensino médio. Passou direto. Vai ter aula o ano inteiro, acordar às 7h30 da manhã na cama, pegar um celular e ter que acompanhar a aula o tempo inteiro. E ela conseguiu ir até o final, passou direto. E ontem, a mais velha passou na prova do Detran, conseguiu a carteira de motorista. Disse, pô, isso é uma celebração. Aí pedi, o Davi estava com um amigo, sabe, traz ele aí para a gente fazer a celebração. A Sara estava com o namorado, não estava em casa, mas estava em outro lugar. Não, vem para cá. Aí, bom, fizemos uma festa junto. Esses encontros são muito permanentes, eu sou muito presente, gosto de ter eles perto. E cada vez mais eu vejo que eles estão mais grudados mesmo, eles vão trazendo as amiguinhas. Por mim, ótimo, está tudo perto, eu curto, adoro. E eles gostam de mim também, né? Então... Uma aula de pai moderno com o Paulinho Scarduelli. Vamos continuar com ele depois do intervalo e vamos ver um pouco mais de perto o livro que pode ajudar a muitos homens numa situação especial. Já voltamos.
Conexão ND, um programa para trazer assuntos do nosso cotidiano, mas assuntos de tal sorte que nos possam fazer pensar ou repensar a vida. Esta é a proposta. Bueno, Paulo Scarduelli está aqui conosco. Escritor, jornalista, empresário, camarada que passou por uma vivência especial, criando 3 filhos, ele assumindo a postura de pai e mãe, escreve agora um livro, Mais Aprendi Que Ensinei. Paulinho, nossa intimidade me permite. Paulinho, onde é que está o livro que eu possa ir buscá-lo na livraria? Aonde? Bom, o livro ele é uma publicação de uma editora de Portugal, Chiado Editorial. Essa editora, ela está com... o livro já nasce no Brasil, em Portugal, Cabo Verde, Angola, está em 4 países simultaneamente. Isso não é para qualquer um, hein? Esse livro, ele entrou em pré-lançamento faz mais ou menos uns 20 dias e nesse período eu recebi uma cota de livros. Comprei 200 livros e em 10, 15 dias foram 140. Sabe? As pessoas estão interessadas, querem, teve quem comprou 5 livros, tem quem comprou 20 livros, que é dar de presente de Natal para as pessoas. E o livro hoje, há um trânsito normal como é que eu vou dizer assim, de logística, né? E o livro, já está em livrarias. Se você entrar se tu entrar na Amazon e buscar Mais Aprendi Que Ensinei, já está lá o e-book, já está lá o livro impresso, é só passar o cartão e comprar. Quanto custa o livro? O livro no e-book é R$20 e o livro impresso é R$36, é o preço indicado, né, para compra. É um livro que está saindo, assim, eu te confesso, sabe, eu sei que... Bom, aí vem um jornalista, né? Eu estou adorando assim, a receptividade, porque eu já estou vendo, as pessoas costumam lê-lo, aqueles que estão lendo em 3 a 4 horas. Eles dizem que sentam, eles não conseguem sair. O livro é só para homem? Homem, mulher, o Moacir Pereira diz que é para avós, inclusive, não é só para pais. É um livro assim, eu acho que ele só não é legal para quem está ali até os 20 anos. Acho que ali não é um assunto que tem muito interesse para eles. Mas dali em diante... acho que é um livro que vale a pena ser lido. Vou falar, assim, de uma coisa que tu vai entender o que eu vou te dizer. Essa edição aqui é a 23ª versão da obra. Eu escrevi 23 vezes o livro até chegar nesse patamar de leitura. Corrigi várias vezes, mudei posição de parágrafo, até dizer... Está pronto. Mas é assim. Quando ele está pronto, é quando eu entrego. E aí vem toda uma parte de uma preocupação com a capa, né? Eu contratei uma pessoa para fazer a capa, que é inspirada numa foto nossa, da família, eu e os 3. Se quiser, eu e os 3, nós estávamos embaixo da ponte Ercílio Luz, fizemos uma produção de fotos em 2012, essa aqui. E ela achou a foto tão linda, e ela desenvolveu a capa em cima. Ela fez uma capa super bonita, onde ela percebeu, Paulo, você está abraçando os filhos, eu vejo o amor de vocês nessa foto. E a partir dali ela começou a construir. E aí ela foi construindo um cenário do lado. Pode ver, do lado tem uma coruja, aqui nesse lado, né? E nesse lado tem um pintacilgo. O pintacilgo é um pássaro que a gente pouco conhece, mas ela foi pesquisar, né? Ele é um pássaro que está muito presente nas obras do Menino Jesus pequeno, dos pintores barrocos, renascentistas. E o pintacilgo é o passarinho que se alimenta daquele arbusto que é onde foi feita a coroa de Jesus. Ele come aquele espinho e come a florzinha, o pintacilgo. E eu não sabia. E eu fui descobrir depois, fui pesquisar quem era o pintacilgo, afinal de contas. Porra, tu não acredita, cara. Sabe qual é o nome científico dele? Carduelli carduelis. Não, mas aí é uma mensagem mesmo. É uma mensagem. Ah, não, eu já saio correndo. Exatamente. Então, o pintacilgo que está aqui e a coruja que está aqui, como a coruja é a sabedoria, a gente sabe. Então, a gente teve que ser muito sábio, eu acho, nesse processo para educar as crianças. Né? Os que agora filhos leram o livro? Leram. Então, olha, eu acredito que ninguém vai descrever uma mensagem tão linda quanto é o que eu recebi do meu filho Davi, que leu ele um dia, depois de já pronto, depois de produzido. Madrugada, começou ali às 11 da noite, às 3 da manhã ele mandou uma mensagem para mim. Pai,
puta, que livro lindo. E ele não é de ler. Que obra de arte, não sei mais o que. Mas falou um monte de coisa assim, umas 3, 4 linhas. Nossa, para mim foi a melhor mensagem. Ele leu o livro. E o que é mais legal ainda, ele pegou assim e dobrou umas folhinhas. De vez em quando eles... Pô, pai, olha essa frase. Ô, Sara, olha essa frase aqui, Sara. Lá, 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 lá. Pô, pai, tu conseguiu escrever isso? Fui eu que escrevi. Por isso que o pai escreveu 23 vezes esse livro, para chegar num ponto assim, de estar maravilhoso para quem lê. Então, quem lê e não conhece a minha história, vai ficar contente. O primeiro capítulo chama-se Mais Aprendi Que Ensinei, e esse Mais Aprendi Que Ensinei é o suprassumo do livro, assim, é onde eu tento explicar por que eu aprendi mais do que ensinei nesse processo. Aí depois, e ele é uma leitura só, 60 páginas, sem nenhum subtítulo, sem nada, é uma paulada, tu voa nela, né? Depois tu pega 33 histórias do cotidiano. Até posso ler uma assim, se tu quiseres. Vamos. Uma bem rápida. Aqui, ó. Tem uma, se ele quiser pegar aqui a imagem, essa imagem aqui é de um desenho da Catarina. A Catarina é a desenhista da família, tá? Mas olha, tem Esse futuro, aqui, hein? ela é a desenhista, ela adora desenhar e continua desenhando. E eu continuo motivando. Aí tá, a história é a seguinte. 2015, essas historinhas são por anos, né? Cada uma é um contexto. Férias escolares é um período rico para um pai que adora ficar perto dos filhos. E assim, curtir e conhecer um pouco mais de cada um. Percebo a Catarina concentrada, terminando um desenho, enquanto a Sara se aproxima e pergunta: Cata, como é que tu faz para ela ficar com essas covinhas dos seios? É que ela usa Victoria's Secrets. E a casa explodiu em gargalhada como se eu acabasse de rir. Então, essas são as pequenas historinhas do cotidiano, mas só consegue perceber quem está ali. Ah, verdade. Quem está vendo, acontecendo e... Mas esse livro não te mobiliza para escrever um outro numa sequência visando ajudar pais? Esse aqui não tem o objetivo de ser um guia, né? Ele não é, eu não pensei nisso. Ele pode ajudar, mas eu não criei concebendo como se fosse um guia. Prates, eu sou tão grato à vida, Prates. Eu te diria assim, eu quero curtir um pouco mais esse aqui. Esse grato à vida é uma frase ou é um conceito existencial? Eu sou muito grato à vida. Tu sabe que está meio na moda essa história de temos que ser gratos, mas é um modismo da boca para fora, né? O que é ser grato? Cara, para mim, né? É primeiro ter a sensação de que você, cara, é o resultado de uma briga desenfreada de espermatozoides que saiu um, cara. Um saiu vivo e superou todos os demais. Crescer ali num berço, ali durante 9 meses, tantos amigos meus já perderam os filhos no útero, sabe, no útero das mulheres, porque não aguentou, e outros que perderam assim que eles nasceram e viveram alguns passos. Chegar aos 56 anos, sabe, tendo já vivido tanta coisa boa, tanta experiência, e poder ter tirado a lição disso tudo. Eu saí de casa muito cedo, eu saí aos 12 anos, eu queria ser padre, então eu já saí dos braços do pai e da mãe para uma experiência de vida muito desafiadora para um garoto de 12 anos. Tem hora que eu olho assim, os meus estão lá em casa aos 19 ainda, 18, 17, depois aos 12 eu já tinha saído de casa. Aí eu fiquei, mas não queria ser padre. Vim para Floripa, fui fazer jornalismo. Entre um ex-seminarista e um comunista foram 2 anos, sabe? Um comunista que não acredita em Deus, vivenciou aquilo. Sabe, a vida é muito fantástica. Eu acho que a vida é muito rara, a vida é um presente, né? E eu tenho que fazer o melhor de tudo para justificar essa presença. Então, isso aqui para mim é uma maneira de deixar alguma coisa, alguma contribuição para esse mundo que me deu tanto. Eu agradeço demais. Cara, tu disseste que ia ser padre. Isso significa, tu és ainda crente, religioso? Sim. É? Muito. Eu vou à missa todos os finais de semana. E foi a espiritualidade que me ajudou a segurar. Tem um momento que eu falo no livro, que eu conto que quando há separação, como foi o nosso caso, né, não foi uma separação toda harmoniosa, nenhuma separação harmoniosa, ninguém casa para se separar e ninguém tem filhos para ficar sozinho com eles. Eu acho que todo mundo que casa quer ficar junto, todo mundo que tem filhos quer ficar junto com o marido e a mulher, ou pai e mãe, seja o que for.
não aconteceu comigo. E no momento da separação, que foi o momento mais difícil, né, foi o momento em que o mar estava muito nervoso, o comandante precisou ter controle da tropa, né, e arrumar a direção do barco. Eu percebi que sim, faltava espiritualidade neles, sabe? Eu acho que a falta de espiritualidade, inclusive, talvez tenha ajudado a gente a não ficar junto. E quando há a separação, a mãe segue um caminho e o pai segue outro. Eu sou católico, acredito muito na Igreja Católica, acredito muito em Deus acima de tudo e acredito que Deus está lá em cima, mas está aqui dentro da gente. Então a gente tem que administrar e alimentar bem esse Deus dentro da gente, porque se a gente alimenta bem Ele aqui, a gente vive bem aqui. E lá é consequência. Então, se existe aquilo lá, eu não acredito, não sei se existe, não tenho certeza, mas eu acho que a gente faz aqui esse céu. E eu estou fazendo esse céu, estou fazendo de tudo para fazer esse céu aqui. E isso ajuda as pessoas do lado. Tu sente, eu levei alguns anos, de uns 5 anos para cá, eu te diria que eu tenho assim a sensação de que eu vou nos ambientes e eu alegro os ambientes. Eu carrego energia boa comigo. E eu acredito muito nisso porque eu desenvolvo a espiritualidade. Eu pratico atividade física, aquela que eu me sinto bem, eu caminho todos os dias, 1 hora mais ou menos. Não gosto de correr, não gosto de ir à academia, eu gosto de caminhar. Eu gosto de circular, eu gosto de respirar o ar puro, eu gosto do movimento, eu gosto de me manter vivo nisso. Mas eu acho que também o espírito precisa também de atividade. Então o espírito precisa de preparação, precisa de treinamento. E eu treino o meu espírito. Toda noite eu rezo antes de dormir, peço para que meu sono seja legal, que o dia seguinte eu agradeço o dia que veio e peço para que eu seja, sei lá, que eu consiga ser iluminado para fazer a melhor caminhada. Eu acredito que está acontecendo isso e eu acho que por isso que eu acredito. E vou à missa, e rezo, e rezo, e rezo muito e canto muito. O Padre Zezinho me ajudou muito. A pessoa está interessada no teu livro, qual é o movimento que ela faz agora? Ó, posso fazer a minha propaganda também? Claro. Ó, quem quiser, eu tenho o máximo de prazer, eu tenho ainda alguns exemplares, podem falar comigo, meu telefone é 991 12 7757, 991 12 7757. Se você entrar no Facebook e no Instagram chamado Mais Aprendi, nós criamos 2 páginas para isso, para falar e divulgar o livro. Então ali tem as formas de compra, tem como chegar nele. Ele já está à venda, o e-book, e já está à venda o impresso também. É só entrar na Chiado Books, ou no site deles, né? Que você vai encontrar. Então tem vários caminhos para chegar. E se colocar no Google hoje, Paulo Scardoelli, Mais Aprendi que Ensinei, pronto, vai receber bastante informação, porque já tem algumas coisas divulgadas sobre o livro, graças a Deus. Paulinho Scardoelli, que beleza este reencontro contigo. Nós que nos encontrávamos na redação, tempos idos, nem tanto assim, né? Faz favor. Muito obrigado, sucesso, mais ainda para ti com o teu livro, Mais Aprendi que Ensinei. Uma experiência de um pai que assumiu, mas olha, bravamente, este convívio e esta educação com os filhos. Ele mais aprendeu do que ensinou. Felicidades para ti e para o teu grupinho. Obrigado, obrigado. E a palavra final que eu tenho que dizer para os pais que estão assistindo, ou os avós e as avós, a gente aprende mais do que ensina com os filhos, sem dúvida alguma. A gente vira um ser melhor, a gente cresce muito nisso. E é isso que eu quero alertar, quero fazer esse alerta para os pais que estão dormindo, né? Que beleza. Paulo Scardoelli, com ele, o nosso Conexão ND de hoje. Boa noite para vocês, muito obrigado pela audiência. Eu tenho certeza que muitos vão ficar pensando. Era isso que nós queríamos. Tchau para vocês.